Falar de clima, vamos falar de previsão do tempo, vamos entender um pouco mais sobre meteorologia. Porque, assim como falamos na abertura do programa, especialmente depois da enchente de setembro, e aí logo depois em novembro veio outra enchente quase da mesma proporção, enchentes históricas aqui para o Vale do Taquari. A gente está vendo o verão com temperaturas mais elevadas. Ano passado foi o ano que o CEMADEM registrou o maior número de desastres naturais. E aí todo mundo, ou muitas pessoas têm falado, agora vai ser assim, vai ser normal. Toda hora vai ter enchente grande, toda hora vamos ter catástrofes. E ao que me parece não é bem assim. Nós estamos passando por um momento crítico por conta de um El Niño. E El Niño tem diferentes estágios, diferentes situações. Já teve El Niños que trouxe problemas, mas nem de perto, que nós estamos passando entre 2023 e agora início de 2024, quando tivemos mais um temporal. Então, para entender um pouco mais do que é o El Niño, do que é o Laninha que vem logo ali na frente, qual é a periodicidade, de quanto em quanto tempo vem um, vem outro, as suas características e o que a gente pode esperar, não só para agora, os próximos meses, mas também para os próximos anos. Será que tudo mudou e agora sim nós vamos ter que nos acostumar com isso, como algumas pessoas têm falado, ou não? É um período mais complicado, mas que tem um período ali previsto já para terminar, que seria no final de abril, e depois as coisas devem acalmar. Vamos saber tudo isso e um pouco mais com a Vanessa Guem, ela que é meteorologista da Sala de Situação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Vanessa? Uma ótima tarde para você. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos os ouvintes. O que a gente pode falar sobre aquilo que estamos vivendo, especialmente esse ano de 2023 muito conturbado, mas um 2024 que já começa também com esse temporal que não foi só para o Vale, mas foi para o Estado. Muitas pessoas ainda seguem sem luz, quase 10 dias depois daquele temporal. Enfim, fale um pouco mais daquilo que está acontecendo e daquilo que está por vir. Bom, então, a gente ainda está sob a influência do El Niño, que é basicamente o aquecimento das águas superficiais lá do Oceano Pacífico Central, que acaba influenciando nos ventos aqui no Rio Grande do Sul, que traz bastante ar úmido e quente e favorece os temporais, chuvas expressivas no Rio Grande do Sul. Então, ainda com esse efeito do El Niño, janeiro segue com chuvas pontualmente elevadas, né, com volumes elevados em algumas regiões, temporais típicos de verão e temperaturas elevadas. Aí a tendência é que ali no decorrer de fevereiro o El Niño comece a enfraquecer, só que essa resposta na atmosfera ela não é muito rápida. Então esses efeitos ainda seguem influenciando, o El Niño segue influenciando o estado nas chuvas e temperaturas, especialmente até abril ali. Aí, a partir de abril, a gente entra num momento que a gente chama de neutralidade, que não é efeito nem da Laninha, nem El Niño. Então, as chuvas e temperaturas, os efeitos vão estar em decorrente de outros eventos mais locais. Aí, frentes frias, ciclones, mais pontuais os eventos. Não são fenômenos tão climáticos que vão influenciar as chuvas e temperaturas aqui no estado. O El Niño ter vindo com mais força e ter causado mais problemas, principalmente aqui para o Vale do Taquari, mas todo o Rio Grande do Sul teve problemas, foi por algum motivo específico? Foi algo específico também desse ano, do ano passado, aliás, da forma como ele chegou? Ou isso já havia acontecido em outras oportunidades? Em outros anos de El Niño a gente teve também problemas ali. Em 2010 teve a queda da ponte do Rio Jacuí, né? Que era sobre influência do El Niño. Basicamente é nesses períodos que tem mais chuva no estado, na média climatológica, primavera, ali o começo do verão, que pelo efeito do El Niño e ser chuvas acima da média climatológica, aí acaba influenciando e favorecendo esses eventos mais extremos. Mas tem diferentes estágios, né, Vanessa, de El Niño, assim, algum El Niño que é um pouco mais severo, outro que é um pouco mais tranquilo, e assim em relação ao Laninha também, né? Explica um pouco isso pra gente, e com quanto tempo de antecedência é possível prever, como é que funcionam esses estágios e para os próximos anos, né? Nós teremos, de fato, uma permanência? É algo que a gente tem que se preocupar que, sim, vai acontecer esse tipo de evento que aconteceu no ano passado e até no início desse ano, agora com maior frequência, ou não? Tem que vir um El Niño com uma característica semelhante a essa e isso deve demorar para acontecer? Então, deixa eu ver.
Assim, quando o El Niño, quando a gente prevê que vai se formar o El Niño, as águas lá do Oceano Pacífico vão aquecer bastante. Aí a gente tem a previsão de El Niño. Se, conforme os meses vão passando, essa atuação está especialmente ali na primavera, aí os eventos vão ser mais severos, sim, especialmente por volumes de chuva e temporais. Aí só em outros eventos, tipo no verão, a gente está num padrão diferente do que a gente vem observando na primavera, né? Que é chuvas pontualmente volumosas, que podem trazer alguns transtornos, e temporais mais pontuais. Aí a gente observa essa mudança. Então, o El Niño, durante a primavera, ele estava trazendo volumes expressivos no estado, aí agora no verão já mudou digamos que mudou a chave, né? As chuvas não são tão generalizadas no estado e daí não trazem tantos transtornos como a gente observou durante a primavera. Aí o que a gente tem agora para os próximos meses, então? Ali a partir de julho até setembro, há projeções que indicam o fenômeno Laninha. Então, a gente sai de um período muito chuvoso para uma tendência de seca. Mas daí essa previsão ainda demora muito para chegar na atmosfera. Então, essa resposta. Então, a partir ali de setembro, nós temos que ir acompanhando como a Laninha vai se concretizar lá, né, que é o resfriamento daí do Oceano Pacífico Central, e daí essa resposta para o Rio Grande do Sul. Aí sempre cabe o acompanhamento desses eventos para realmente ter certeza se vai ser uma seca severa, se vai ser um evento mais chuvoso com o El Niño ou uma seca com a Laninha. Vanessa, mas voltando ao El Niño, você disse que é o período, é sempre nos meses mais chuvosos, com calor a temperaturas mais elevadas, daí dá os temporais. Mas da forma como foi o ano passado, com tanta chuva, é uma tendência que seja assim nos próximos anos? Ou esse ano de 2023 foi atípico, ou não tem como saber isso no momento? Pelas mudanças climáticas, deve ser mais recorrente esses eventos extremos, sim. Há estudos que indicam muito essa característica de eventos mais severos ao longo dos próximos anos. Tanto de calor e também esses eventos chuvosos, temporais, bastante intensos. De quanto em quanto tempo temos El Niño e Laninha? Como é que funciona esse ciclo? Então, El Niño a gente teve ali em 2009, 2010, depois a gente teve de novo em 2014, 2016, e o último foi em 2018, 2019, antes desse agora que chegou em 2023, né? Então dá para dizer a cada 4, 5 anos, mais ou menos? Em torno de 2 anos no máximo, só que a gente ficou com 3 anos de Laninha, né? Aí já virou a chave. Ficou um período mais curto de El Niño e agora, novamente, a gente tem uma previsão, uma projeção de Laninha. Esses eventos, eles não variam, é difícil definir um padrão, assim, para os próximos anos. Mas o que tem de previsão para o próximo El Niño? Mas há estudos que indicam que, por conta das mudanças climáticas, a gente vai ter vai ser uma mudança mais abrupta. Saiu de uma Laninha, vai para um El Niño, a gente não vai ter mais esse padrão de neutralidade, que é o não tem Laninha, não tem El Niño. Vai ser mais abrupto essa mudança, sabe? Então o próximo El Niño tá logo ali, não deve demorar mais 2, 3 anos. Isso a gente não consegue, neste momento a gente não consegue prever assim qual é o próximo El Niño no caso, só que tem a projeção de Laninha ali no decorrer do segundo semestre de 2024. E essa neutralidade, ela pode durar mais tempo ou agora, em decorrência de todos esses fatores, não é a tendência? Não, a tendência por conta desses estudos que a gente vem observando, que a tendência de neutralidade vai ser mais curta. Tanto que agora quando o El Niño começar a enfraquecer, a gente vai entrar num breve período de neutralidade e logo já entra a Laninha. A colaboração aqui do nosso ouvinte a respeito do aquecimento global, que é algo importante também de a gente falar. O Ricardo Rota que manda aqui o recado.
Aquecimento global que muitos teimam em acreditar torna mais frequentes secas, enchentes, etc. Não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação dele, enfim, mas é por aí, né? Basicamente é isso. O aquecimento global auxilia nas mudanças climáticas, emissão de gases do efeito estufa. É todo um apanhado de fatores que acabam auxiliando nas mudanças. Vanessa, teria alguma forma de evitar El Niño e Laninha de formas tão severas ou não há o que fazer porque são fenômenos da natureza? Eu acredito, como meteorologista, mais a questão de diminuir mudanças climáticas, não tanto da... A gente não tem como mudar os efeitos lá dos oceanos. Isso é mais difícil. O que a gente pode contribuir é diminuir a emissão de gases de toda forma. Energias mais sustentáveis, basicamente é isso. E a gente sabe que demora também para, vamos dizer assim, a natureza assimilar essas mudanças. Se sabe que vai continuar se elevando a temperatura pelos próximos anos, até como consequência do que já foi feito até aqui. E a gente continua errando bastante, o ser humano. A gente tem esses eventos que discutem bastante a mudança, questão de poluição, de indústrias, do gás carbônico, enfim, de tudo isso. É uma tendência a gente seguir com um cenário cada vez mais preocupante. Nós estamos falando de décadas. Aí você acredita numa possível reversão? Hoje em dia, pelos estudos que eu venho observando, eu acho difícil, assim, teria que ser para ontem essa mudança de todo mundo, não é só Brasil, não é Estados Unidos, todo mundo teria que contribuir para diminuir todas essas emissões que vem favorecendo, né, todas essas mudanças que a gente de clima, tempo. Vanessa, esse período de laninha que a gente vai entrar entre julho e setembro, se não me falha a memória, foi o que você citou antes, é uma seca que a previsão é que seja muito severa, que sejam longos dias sem chuva, e quanto tempo seria esses dias, ou vão ter alguns períodos de chuva, não vai prejudicar tanto a agricultura, por exemplo? O que vocês estão projetando e estão vendo nessa previsão no momento? Então, esses efeitos dessa forma como tu perguntaste é mais difícil afirmar. O que a gente pode dizer, como tem a configuração da laninha ali em setembro, que é o inicinho da primavera, se essa resposta já na atmosfera for mais rápida, aí a gente já vai ter uma primavera um pouco mais seca, que no Rio Grande do Sul, a maioria sabe que é a época que tem mais chuva no estado. Se a gente vir já com períodos mais secos na primavera, aí já pode faltar água ali para o verão. Então, a gente vem acompanhando se essa laninha, se ela se confirmar um pouco mais cedo, aí já pega a primavera, que é o período chuvoso, não vai ser tão chuvoso e pode prejudicar, então, o verão. Quer dizer, não teremos muito descanso. Nós saímos de um período com muita chuva em pouco tempo, que gera enchentes. Nós tivemos um recorde, foram 6 enchentes no ano de 2023 aqui no Vale do Taquari. Nunca na história tinha acontecido algo semelhante. Eram apenas 2 anos que nós tivemos 4 enchentes, e sendo que 2 daquelas enchentes do ano passado foram das maiores da história. E a gente vai para um período em que de novo podemos estar falando de problemas, de seca, de estiagem, especialmente para o pessoal da agricultura. Você diria que a tendência, pelo desenho de hoje, seria um ano sem ou com pouca possibilidade de enchente aqui para a nossa região e com grande possibilidade de seca ali na virada, no final do ano, para o início do ano que vem? Então, nesses próximos meses aqui, falando até abril, a gente ainda está com a influência do El Niño, pode ter algum evento mais severo de chuva, a gente não descarta. Mas quando virar essa chave mesmo para a Laninha, esses eventos vão ser mais pontuais, não vão ser tão expressivos, então o risco de enchentes, inundações começa a diminuir. Mas, assim como a gente viu os anos de Laninha, a gente teve alguns períodos de enchente, né? Teve até enchente ali do Uruguai, da inundação do Uruguai, no ano retrasado, trouxe problemas ali para a fronteira oeste.
Qual seria o período ideal, Vanessa, se dá para se dizer ideal, para essa virada de chave que você citava antes, que se for mais cedo pode atrapalhar, né, na questão da seca, de ter mais estiagem, mas pelo que vocês estão prevendo, qual seria o mês ideal para ter essa virada? A virada de El Niño para Laninha, você diz? Isso. Basicamente, com as projeções que a gente tem hoje, a Laninha começa a se configurar ali até setembro. Aí, em setembro, a resposta na atmosfera é bastante lenta, então deve vir outubro, novembro, e aí acaba não impactando tanto a primavera. Mas isso é o que a gente tem hoje. Caso as projeções mudem, a Laninha configure um pouco mais cedo, aí essa resposta já pode ser no começo da primavera. Então, a virada de chave, esses transtornos por conta da Laninha já serão mais cedos, mas isso é mais por acompanhamento mesmo dos próximos meses. Vanessa Guem, meteorologista da Sala de Situação do Governo do Estado, até para tentar entender, nós tivemos aqui no Vale do Taquari, uma das maiores enchentes até então, a maior é de 1941. De lá para cá a gente teve várias enchentes, é comum aqui na nossa região, mas grandes eventos não tínhamos. Tivemos em 2020 a maior dos últimos 64 anos até então, e agora duas que superaram essa marca em 2023. Tentar entender, porque se lá em 41 teve uma que foi tão grande quanto agora, demorou tanto tempo, e agora você fala que não, é diferente, que agora a tendência é que seja mais recorrente. Por que teve esse espaço todo e agora não deve mais ter, deve ser algo mais frequente? Isso é difícil, tem que estudar bastante essa parte, assim, não é uma coisa que eu domino tanto das enchentes, as frequências. Mas por conta da mudança climática, basicamente dá para se dizer que a culpa é dela. E o aquecimento, o mundo todo está bastante aquecido, o Oceano Atlântico também acaba influenciando bastante, ele está muito aquecido nesse período, então favoreceu esses eventos, os ciclones mais intensos ali na Costa Gaúcha, temperaturas mais elevadas, umidade bastante predominante no estado, então esses fatores todos juntos acabaram influenciando nessas chuvas e nesses eventos mais severos. Então, nessas inundações que acabaram afetando praticamente todo o estado. Para você, Vanessa, e até outros colegas da área que estudam, que vivenciam mais questões da meteorologia, isso também surpreendeu, essa forma tão severa, como veio o El Niño e a possível projeção aí para a Laninha também? Ou vocês já imaginavam que seria dessa forma? Essa mudança de chave, eu digo que me surpreendeu, mas os eventos severos também eu não percebi que seria tão intensos, né? Mas ao longo do período, chegando mais próximo dos eventos, a gente já indicava que seriam eventos bastante significativos, que mereciam bastante atenção. Então, quando chegou lá em 2023, iniciou 2023, eu não imaginei que seria tão intenso, mas quando se aproximava dos eventos, a gente acompanhava já bastante, ficava bem atento e sempre noticiando também por conta dessa previsão. Vanessa, muito obrigado por ter atendido a Rádio Independente, um bom ano aí pela frente. Obrigado, igualmente a todos.